Presidente, primeiro, quero dizer que nós estamos diante de duas pessoas das mais qualificadas e preparadas para debater o assunto. O ministro, sem dúvida nenhuma, tem estudado, tem se dedicado muito à questão. Ministro Fernando Coelho Filho e o senador Eduardo Braga, ex-ministro que foi de Minas Energia. E quero dizer que não farei perguntas tão técnicas como os senhores que atuam no setor, mas eu quero aqui expressar todas as nossas preocupações, e eu diria, não são preocupações, são temores com essa possibilidade da privatização da Eletrobras. O som diz que está baixo, não está... Oi. Então, não são preocupações, não, está do mesmo jeito. Não são preocupações, são temores, não é, em relação à privatização. Lembrando, e aqui à mesa senta-se também o senador Paulo Rocha, senador, lembrando lá do início da década no final já da década de 90, quando o governo Fernando Henrique, da mesma forma como faz Michel Temer agora, tentou, em ações ensandecidas, entregar o Brasil para o capital internacional. E muitas das privatizações foram feitas à época, algumas comemoradas hoje de forma extremamente equivocada. E eu vou mostrar isso através de números. Mas no que diz respeito ao setor energético, eu lembro que a modelagem, senador Paulo, para a privatização do setor elétrico na região norte era iniciar pela usina hidrelétrica de Tucuruí, ou seja, a galinha dos ovos de ouro. Eu nunca vi nenhuma proposta privatista no Brasil começar pela parte mais deficitária, não. Começa pela parte mais lucrativa e, na grande maioria das vezes, o osso não é nem agregado ao filé. Na grande maioria das vezes. Vide as concessões dos aeroportos brasileiros. Vide. E, à época, eu lembro que eu era da bancada de oposição a Fernando Henrique, mas éramos minoria. E, graças a uma unidade significativa de toda a bancada das regiões Norte e Nordeste, nós conseguimos barrar a privatização. Barrar a privatização de setores importantíssimos. Barramos a privatização de Tucuruí. E isso tem sido, nos últimos anos, senador Jorge, Vossa Excelência, que também foi governador de um importante estado da Amazônia, um fator fundamental para o desenvolvimento do setor elétrico na região amazônica. Então, veja, nós estamos aqui tratando não apenas de uma empresa, como o próprio ministro colocou, que é orgulho nacional, como é também a Petrobras. Se empresas estão envolvidas em escândalos, as empresas não têm culpa. A culpa é exatamente daqueles que promovem os escândalos envolvendo empresas. Agora, diante disso, o que nós não podemos fazer é punir empresas. E, infelizmente, é isso que nós estamos vendo no Brasil inteiro. Ao invés de pessoas serem punidas, empresas são punidas. O governo aproveita esse momento de muita fragilidade do setor público para colocar à venda. E, olha, vejam os senhores. As cifras, senador Eduardo, que falaram, 20 a 30 bilhões de reais, valor de mercado. Todos os técnicos, os especialistas mostram que somente os investimentos nos últimos tempos superam 370 bilhões de reais. 370, ou seja, é um momento difícil que nós estamos vivendo. Agora, eu faço essa preliminar para chamar os senadores. Nós não estamos aqui debatendo sobre o aspecto político, que a oposição contra aqueles que apoiam o governo a favor. Não, eu acho que nós temos que sair dessa dualidade. Nós precisamos entrar no foco do problema, que, no meu entendimento, é grave. Então, vamos começar. A Eletrobras, além de estar entre as 5 maiores operadoras hidrelétricas do mundo, é a 16ª maior empresa do mundo no setor de energia elétrica. E veja, nós detemos, segundo a explanação do próprio ministro, 31% da capacidade geradora do Brasil e 47% das linhas de transmissão. Então, mesmo assim, somos a 16ª, somos a mais importante. E estamos no país que tem uma das melhores bases de produção de energia. Nós falamos de boca cheia em todas as convenções de clima em que nós vamos. A nossa grande capacidade é hídrica, uma energia limpa, uma energia boa,
Quem dera os países do mundo tivessem essa capacidade de geração que tem o Brasil. Então, veja, nós estamos falando de um setor que já tem a participação da iniciativa privada de forma significativa. Então, eu não vejo nenhuma necessidade, mas absolutamente nenhuma necessidade de haver essa privatização que o governo quer. Pelo contrário, vejo isso não com preocupação, repito, vejo isso com temor. Aí, no meu entendimento, o que nós deveríamos estar fazendo agora? Corrigindo os erros, que nem tudo foi acerto. Muito se ouve falar da medida provisória 579. Agora, foi uma medida provisória editada pelo governo, da então presidente Dilma, e apoiada pela grande maioria dessa casa. Eu mesmo tinha opinião contrária a essa medida. Agora, além de ter alguns pontos que, no meu entendimento, na medida provisória estavam equivocados, o governo ainda teve o grande azar de implementar uma medida provisória no momento em que vivemos uma das maiores estiagens do Brasil. Então, isso é óbvio que agravou a questão do setor elétrico. Então, está errado, no meu entendimento, a forma em que o governo pretende conduzir o debate sobre a questão energética no Brasil. Não deveríamos estar discutindo privatização, deveríamos estar discutindo novos marcos, correção do que está errado, para melhorar. Veja, todos os investimentos, a Eletrobras é partícipe, não é ela única a fazer. A iniciativa privada já está presente. Por que perder um controle de uma empresa tão importante e num segmento, senhores e senhoras, estratégico para o desenvolvimento nacional? Mas não é só para o desenvolvimento nacional, eu repito, um setor estratégico, porque sem energia não se faz educação, não se faz saúde, não se produz absolutamente nada. Então, é um setor estratégico e o Estado não pode perder o controle desse setor estratégico. Nós não podemos perder e muito menos ficar enfraquecidos. Aí dizem, não, mas a privatização é muito boa. 3 exemplos que nós vimos ali, me perdoe, ministro, contestar Vossa Excelência, mas o debate serve para isso mesmo. A Vale, não é a Vale que o Brasil quer. A Vale ela pode estar muito bem evoluindo no lucro para os seus acionistas, não no desenvolvimento nacional, porque até hoje a empresa continua produzindo e exportando commodities, até hoje. E quando acabar a riqueza mineral explorada pela Vale, como é que vai ficar o Brasil? Igual a Amapá, um buraco. Então, me perdoe. Se Vossa Excelência considera a Vale uma grande empresa, eu não considero. Eu considero uma empresa sanguessuga, que suga do Brasil a nossa riqueza e não permite o desenvolvimento tecnológico, não permite a geração de emprego mais qualificado, absolutamente nada. Pergunta do Pará. Pergunta do Estado do Pará, que fica às voltas com a Lei Candir, porque é a única fonte de renda e nem essa ela tem. Porque fábricas que usam a matéria-prima para produzir produtos mais elaborados, não. Essas estão lá para onde se leva o minério de ferro. Lá na Alemanha, essas estão lá na China hoje, mas não no Brasil. Então, a Vale, para mim, não é exemplo de nada. A Embraer, um exemplo bom que só dá para nós, que somos contra a privatização. Sabe por quê? A Embraer só existe por causa da existência do Estado brasileiro, por causa do Ministério da Defesa. Aí sim desenvolveu tecnologia. Pergunto, quais os países tiveram ou têm uma empresa tipo a Embraer? Nenhum. Pouquíssimos, aliás. O Brasil é um dos poucos a atuar na área da aviação, construção de grandes aviões. Por quê? A iniciativa privada que incentivou foi a Boeing que veio para cá fazer isso? Não, foi o Estado brasileiro. Mas vamos lá, o Estado brasileiro, sem ele, não existia a Embraer. Mas vamos lá, vamos pegar a telefonia. Ministro, quinta-feira passada, o senador Jorge Viana está aqui, nós tivemos um belo debate sobre telecomunicações. Sabe por quê, senador Eduardo Braga? Porque agora o governo quer privatizar também o único satélite geoestacionário brasileiro. Um investimento de 2,7 bilhões de reais. 30% desse satélite, banda X, de uso exclusivo da defesa. E 70% uso na área civil. Para quê? Para implementar programas sociais. Porque, de fato, energia e telecomunicações estratégicos. O que é que o governo quer fazer agora? Privatizar 80% da área civil. Privatizar, está querendo privatizar, entregar para quem? Para Oi, para Vivo, para 4, 5 conglomerados que mantêm o monopólio do setor de telecomunicações e dizer que esse é um setor
que é um setor competente, eficiente. Ministro, vamos ler os jornais. Cadê a Oi? O que é que está acontecendo com a Oi? Queriam aprovar um projeto aqui para entregar de graça o patrimônio público, imóveis, muitos imóveis, para essas empresas que ganharam a privatização. Sabe qual é o percentual dos domicílios ligados no Brasil? Eu não estou falando só de telefonia fixa, não. Fixa, móvel e tudo. Sabe qual é o percentual? De acordo com o que se mostrou, estava aqui o Ministério da Defesa, estava aqui a Anatel, quer dizer, representante da Eletrobras, Telebrás, e o representante do Clube de Engenharia. Só estão interligados 54% dos municípios brasileiros. É essa a eficiência? Não em tudo, somado. Na área rural, sabe quanto está interligado em tudo? Tem aqui. Sabe quanto está interligado na área rural? Sabe quanto? 26% somente. E área rural, vamos pegar a nossa Amazônia, senador Eduardo. Não tem nada interligado. Aí dizer que é uma companhia boa, que nada. Olha a posição que nós tomamos no mercado mundial. Eletrobras, somos a 16ª mais importante do mundo. Interligou todo um sistema nacional. Leva energia para todos os municípios do Brasil. E que eu duvido que isso vai acontecer a partir da privatização. Enquanto a Eletrobras é a 16ª maior do mundo, qual é a posição do setor de telecomunicações no Brasil? Qual é o posicionamento em relação a ligações, todas elas, banda larga, fixa, 76º. 76º. É essa privatização que os senhores dizem que deu certo? Mas vamos lá, na velocidade, 79º. Velocidade 79, interligação 63. 79º em velocidade, fora de todos os padrões aceitos internacionalmente, senhores. Então, falar de telefonia é bacana, falar para quem tem dois, não é só dois telefones celulares. Mas o povo lá do interior, o povo que vive no Nordeste, aliás, 80% da população brasileira tem isso? Tem isso? Não tem isso. Então, é o exemplo, o setor de telecomunicação, que nós não devemos permitir a privatização da Eletrobras. De jeito nenhum. Não devemos permitir. Porque, veja, eu repito, além de ser estratégica para o desenvolvimento nacional, é uma empresa que tem obrigação de cumprir uma tarefa pública. Senador Eduardo Braga foi ministro de Minas e Energia. Ele sabe que sem a mão pesada do Estado, e a mão pesada do Estado nesse aspecto vem através da Eletrobras, nenhum município do meu estado teria energia elétrica. Nenhum, porque todos são deficitários. E eu pergunto aos senhores e senhoras, qual a empresa privada vai querer manter energia nas localidades deficitárias? O que será do programa Luz para Todos? Porque o Luz para Todos não é só construir, é manter. Aliás, construir é muito fácil. É manter depois a geração, o abastecimento de energia. Por que a presidenta Dilma fez belos programas de creche? Esse final de semana discutimos muito da primeira infância. Vieram pesquisadores para o Brasil discutir a primeira infância, mostrando a importância do investimento. Nós sabemos disso. A presidente fez um belo programa de construção de creche e subsídio para funcionamento de 2 anos. Os prefeitos fogem, como o prefeito da minha cidade, Manaus, foge e não constrói creche. Por quê? Porque diz que não vão ter dinheiro para manter depois. Então, ora, nós estamos andando na contramão. Nós estamos andando completamente na contramão. Privatizar a Eletrobras significa um golpe contra o Estado brasileiro e contra a população brasileira. E aqui eu quero fazer um chamamento, fazer um chamamento. O presidente Temer, ministro Fernando Bezerra, teve que recuar. E eu vi todas as entrevistas de Vossa Excelência defendendo o decreto que botava fim à renca. Mas ele teve que recuar. Ele recuou bonitinho, porque a população brasileira se mobilizou. Nós vamos mobilizar a população e o governo vai ter que recuar também na privatização da Eletrobras. Vai ter que recuar, porque isso não é uma atividade de garantia de qualidade. Aliás, de preço poucos falam. Há uma unanimidade para dizer a primeira coisa é que vai aumentar o preço. A primeira coisa é que vai aumentar o preço. Então, falar dessas minhas preocupações, que são muito mais do que preocupações, são temores. Porque, além de tudo, eu vivo lá
norte do Brasil, e nós sabemos o quanto nós precisamos proteger aquela gente que vive naquela região para receber recursos, para receber o mínimo de garantia do Estado brasileiro. E esse mínimo passa necessariamente pelo acesso à energia elétrica. Eu pergunto de Vossa Excelência, e aí eu passo já para as perguntas para concluir, senador Eduardo Braga, agradecendo a paciência de Vossa Excelência e dos meus pares. Eu pergunto, o modelo de desestatização para o setor elétrico, como é que se o governo pretende de fato fazer? Como ele pretende fazer? Por medida provisória ou por projeto de lei? E se por acaso for medida provisória, por que tão assodado? Aliás, por que fazer ações tão assodadas? Aliás, tem um questionamento aqui que fala sobre o valor das ações, da empresa no mercado aberto, ou seja, mercado de valores. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a JBS. Há uma outra investigação dando conta que muito do que aconteceu, delações e tudo mais, foi para ampliar o valor ou para baixar imediatamente, depois ampliar e alguns grupos ganharem muito. Eu pergunto de Vossa Excelência, qual é a percepção que tem sobre o assunto? Se considera que o anúncio da venda da estatal, a partir de apenas uma resolução do Conselho de Parceria Pública e Privada, sem nenhum estudo, sem plano de negócio ou modelo de privatização, se isso segue as melhores práticas recomendadas para empresas de capital aberto? Pergunto de Vossa Excelência. Pergunto também sobre o mito do privado com o público, se é ou não eficiente. Poderia até utilizar um outro exemplo, que seria a Samarco. Olha o que aconteceu. Infelizmente, a briga na justiça vai longe, infelizmente. Um outro questionamento que faço. Quais foram os estudos já realizados sobre a privatização da Eletrobras? Quem realizou os estudos? Esses estudos estão disponíveis? Qual será o cronograma de privatização? Vão ser privatizadas as distribuidoras na primeira fase? Como serão tratadas as sociedades de propósitos específicos? E paro por aí. Teria muito, mas paro por aí.